Olá, turma. Sejam bem-vindos, né, a mais uma aula, dando sequência aí ao nosso curso, nosso segundo bimestre, né, da disciplina Gestão Ambiental. Tá, vamos lá. Vamos para o nosso slide 2, né, a nossa, a nossa segunda videoaula, tá, dessa segunda fase, ok? Só que colocar aí em modo de apresentação. Só lembrando, né, que nós temos nosso caderno de estudo. Faça uma consulta e, junto com esse material, né, com o caderno de estudo, com as videoaulas, nós temos também alguns vídeos, né, que eu vou postar para vocês do YouTube, tá ok? Então, esse slide, né, a gente vai falar um pouquinho, né, vai continuar ainda falando um pouco das políticas públicas, só que a gente vai falar agora dessa questão do desenvolvimento, né? Quais são os programas instituídos, quais são os projetos, né? São instrumentais importantes e fundamental para que o gestor, né, se aproprie aí desses conhecimentos, dessas ferramentas, para ele estar aí tá usando, né, lançando mão para que ele possa estar fazendo uma boa gestão. Então, essas políticas públicas, como eu estava comentando, né, elas são ações de governo, já apresentadas, inclusive, no PPA, nos PPA do governo federal, estadual, na lei de diretriz orçamentária, na LOA, né, entre outros, né? Então, é como se aqui fosse a prática desses programas, ok? Então, o principal objetivo desses programas, né, é reduzir ou diminuir as desigualdades, né, diminuir a pobreza, né, as, as questões das regiões, né, levar acesso a alguns programas, algumas políticas em regiões que, digamos que esteja dificuldade em se envolver em algum projeto, ok? Então, por parte do governo federal, nós temos aí algumas rotas de integração nacional, né, que a gente vai falar logo mais, e também alguns programas estaduais, né, que visam regulamentar, visam organizar alguns processos, tá? Então, a gente vai apresentar alguns, né, alguns que, digamos, podemos dizer que são mais relevantes, né, que têm contribuído bastante para essa questão ambiental, né? Tá, então, eu trouxe algumas imagens aqui só para a gente perceber que esses projetos eles estão linkados geralmente com as cadeias produtivas da região, ou o conjunto dessas cadeias produtivas que vai formar aí o que a gente chama de arranjos produtivos locais. Nós podemos pensar aí, por exemplo, na cadeia produtiva do açaí, do miriti, das hortaliças, por exemplo, do dendê, na nossa região aqui, nós temos aqui a agropalma, né? Aí a do alumínio, né, que nós temos aqui um processo produtivo bem forte, né, nessa questão em Barcarena, o cacau, a piscicultura, entre outros, entre outros arranjos produtivos que faz parte aqui da nossa região, tá? Eu estou trazendo aqui diversos, né? Eu não tenho, digamos aqui, efetivamente quais são os programas que são implementados, quais são as cadeias produtivas aqui, principalmente da região de integração do Tocantins, né? Mas praticamente são essas cadeias, né? Principalmente o açaí, né? Que ele é já uma cadeia bem ampla, né? No estado, na região norte, inclusive, né? Então nós já podemos já imaginar, né? Esse processo dentro da nossa região, tá? Então vamos dar sequência aqui. Aqui nós temos aqui um quadro, né, em que de responsabilidade, digamos assim, do governo federal, em que ele criou um programa, né, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, ele que é o gestor desse programa, chamado de Rota de Integração Nacional, tá? Então, para se chegar a essas cadeias produtivas, né, esses arranjos produtivos nas regiões, o governo federal usou alguns estudos, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que já tem um projeto, né, que já estudava os arranjos produtivos do Brasil, e o governo federal lançou mão, digamos assim, desse trabalho, né, e já construíram, né, aí as cadeias produtivas das regiões. No caso, aí ele fez a nível Brasil, né, que seria a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul,
A gente vai comentar rapidamente as do norte, né? Como eu falei, né? Agora há pouco, né? O açaí, o buriti, cacau, né? Também eu posso pensar aí no cupuaçu, no bacuri, entre outras frutas que são, digamos assim, da nossa região. Então, açaí e frutos da Amazônia é uma cadeia produtiva que o governo federal vem investindo, vem implementando algumas ações, assim como a piscicultura e a aquicultura e a biodiversidade da floresta como um todo, né? Por exemplo, investe em alguns processos como a própria manejo florestal, né? Que seria a extração da madeira legal, certificada direitinho, também óleos, né? Como óleo de, digamos assim, óleo de andiroba, de copaíba, entre outros materiais que são utilizados na indústria, por exemplo, de alimentos, na indústria de cosméticos, né? E outros, né? Então, ele vem traçando programas, pequenos projetos para fortalecer essa cadeia, para melhorar, né, o fluxo, melhorar a imagem, entre outros, né? Para vocês terem uma ideia, né, a cadeia da Rota do Açaí, né, o IFPA de Castanhal e aqui de Abaetetuba fazem parte desse programa de fortalecimento dessa cadeia. Por exemplo, aqui na nossa região, né, no caso o norte, aqui o Pará, ele foi mapeado, né, e então a região, basicamente, de integração do Guamá, a região, a ilha de Marajó, né, que é Breves é um dos maiores produtores de açaí aqui na região do Tocantins, né, se traçaram essas três regiões, né, dentro do Pará para se fortalecer, para oferecer, digamos, curso, oferecer estrutura, oferecer assistência técnica, né. No caso, como eu falei, o IFPA aqui de Abaetetuba, a gente vai oferecer um curso, né, sobre o açaí, né, desde o manejo até a sua comercialização, né. Então, a gente já tem um curso já preparado aí para estar oferecendo aí inicialmente para os técnicos da região, para que eles possam ser multiplicador aí para os demais produtores rurais. E também o IFPA vai desenvolver, né, um viveiro de mudas aí, que a previsão, se eu não estou bem enganado, é fazer 45 mil mudas de açaí de qualidade, né, açaí resistente a, digamos, praga, doença, para ser distribuído para os produtores, né, que estão aí desenvolvendo essa cadeia, né? Então, é só para você ter uma ideia, né, o que o governo ele pensa, o sistema produtivo pensa as cadeias para estar investindo, para estar aí agregando aí valores ao produto. Por exemplo, a mel e produtos da abelha, no caso, nós também somos fortes nessa área. Há alguns projetos do próprio governo do estado, né, assim como as outras cadeias também, mas que o governo federal ele tem, digamos assim, compromisso, se olhar mais, digamos, mais atento, né, sobre essas cadeias, né? Não quer dizer que ele não vai investir nessas outras cadeias que nós temos aí espalhado pelo Brasil, né? Só que, por exemplo, os esforços, né, a estrutura, a capacitação, elas são mais voltadas para essas cadeias que foram mapeadas dentro de cada região, tá ok? A nível Aí, só continuando aqui, tá, gente? Como eu falei, né, a UFRJ, né, ela já vinha trabalhando esses arranjos produtivos locais, ela tem uma rede de sistema que é chamada de rede SIST, né, que é a rede de pesquisa de arranjos e sistemas produtivos inovativos locais, né, então ela mapeou no Brasil todo, ela vem estudando, né, há mais de 20 anos, né, a dinâmica do sistema de produção, do que cada vocação o Estado tem, né? Então, ela já vem trabalhando há muitos anos e o governo ele usa esses dados para, digamos, fazer os investimentos no sistema produtivo, né? Então, aí nós temos esse site, nós temos endereço aqui, né? Quem quiser dar uma pesquisada, né, ver quais são os projetos também que esse programa tem, né, quais são os mapas produtivos locais de cada região, né, que esse trabalho macro, né, e outras informações interessantes, por exemplo, eles têm bastante artigo produzido, né, de vários segmentos, né, produtivos, né, então é interessante quem tiver esse tempo aí, esse desejo aí de se aprofundar nessa temática, dar uma pesquisada nesse site, que tem bastante informação. Então, o site que está no slide, né, convido vocês a pesquisar um pouco mais. Aí nós temos aqui também os programas estadual, tá? Eu trouxe os mais, digamos assim, mais relevantes,
Eu trouxe aqueles mais voltados para a questão ambiental mesmo, tá? Mas a gente sabe que o governo ele tem diversas ações, né, a nível estadual. Aí eu trouxe dois, né, que ele vem se consolidando, ele foi exemplo, inclusive, para o governo federal criar alguns instrumentos, né, para que se organizasse nessa questão do combate ao desmatamento, a regularização das propriedades, enfim. Né? Então, nós temos aqui o programa Municípios Verdes, que tem um desses propósitos de combater o desmatamento ilegal, né? É uma problemática, a gente sabe disso, né? E também fortalecer, né, principalmente o sistema produtivo, né, o sistema produtivo sustentável, né, já que uma grande parte do sistema produtivo rural, né, tem trazido um aumento na degradação da natureza, né. Então, esses instrumentos vêm, digamos, organizar, vêm estar junto com os agricultores para que eles possam manter o sistema produtivo sustentável e também esse programa ele teve um dos objetivos também de fortalecer o sistema de gestão ambiental dos municípios, né? Porque, digamos assim, ele culminou, né, com o aparecimento ou a implementação, né, da lei complementar, né, a 140, que instituiu a gestão plena dos municípios, né? Então, esse programa ajudou a fortalecer os municípios, né, com carro, com GPS, com computador, exigindo que a Secretaria de Meio Ambiente tivesse profissional do meio ambiente junto ao seu corpo técnico para que ele pudesse dar essa assistência, né? E aí, mais informações nós temos aqui, né, aqui no site também do Municípios Verdes, se vocês conseguirem observar bem aqui no final, né, tem o ficha resumo por município, né? Vocês podem pegar aqui como é que está a dinâmica ambiental de cada município. Vocês podem fazer pegar o resumo aí da situação ambiental de cada município. Aí, que informações elas têm? Elas têm lá a área desmatada do município, ela tem também a área que foi feito o cadastro ambiental, a área cadastrável, né, ambiental, se ela assinou o termo de compromisso, né, se ela tem a legislação ambiental, se ela tem a sua gestão, né, então, tem um resumo de informações fundamentais aí para a gente entender aí a dinâmica de cada município. Então, aí tem todos os municípios que fazem parte desse programa. Né? O programa, inclusive, ele não obrigou os municípios a aderirem, né, a esse trabalho. Né? Eles deixaram livre para os municípios pudessem aderir. Aí, com isso, foi se exigindo aí diversas situações aí para que se adequasse à legislação ambiental. Então, paralelo também, essa questão do municípios verdes, né, o governo também criou um instrumento, né, o governo do estado, ele é bem organizado nessa questão ambiental, né, ele vem criando diversos instrumentos, né, que vem organizando todo o sistema, né. Então, também ele criou uma lista de produtores, de empreendimentos que realizaram desmatamento ilegal, ou seja, aquele que foi multado pela IBAMA, pelo Estado, pelo município, entrou nessa lista aqui, nessa lista, esse LDI, né? Digamos, uma lista negra aí, dos empreendimentos que estão ilegal, ou seja, que fizeram desmatamento, que tiveram algum passivo ambiental e está irregular. Então, como vocês sabem, né, o principal instrumento que organiza e legaliza isso é o cadastro ambiental rural. Então, para a gente saber se está na lista, a gente vai jogar aqui o número do cadastro ambiental, porque a propriedade ela pode estar no nome de uma pessoa, mas ela é, digamos, impessoal. Eu posso vender a minha propriedade para outra pessoa, mas vai junto com o passivo ambiental. Se tem algum crime ambiental, alguma coisa, vai junto. A pessoa compra junto, compra propriedade com tudo que tem nela, né? Então, eu não vou jogar o CPF do agricultor, eu vou jogar o número desse cadastro ambiental, né, para que aí vai aparecer lá se caso ele está ilegal, ver qual foi a área que está desmatada, qual a área que precisa recompor, porque uma vez ela estando ilegal, aí vai ser dado o processo do PRA, né, para se legalizar a propriedade, tá? Então, eu tenho aqui, digamos, um demonstrativo do CAR, né, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui para vocês.
Aí vai dar lá todas as informações da propriedade, vai dar todo o desenho, vai dizer lá a área que precisa ser desmatada, ou a área que precisa ser regularizada, né? Então, aqui nós temos, né, aqui no caso, quando eu vou fazer a pesquisa, vou jogar lá o número do protocolo, na pesquisa, né? E aí vai ter todas as informações lá dessa propriedade, né? O nome da pessoa que realizou o cadastro, a área que está desmatada, que ela não é considerada consolidada, a área que já está consolidada, e outras informações aí, ó, que compõem aí o desenho da propriedade, tá? Então, a gente vai deixar disponível aí. Então, nesse caso, essa pesquisa aqui, ela vai dar essa informação para vocês, e aí você deve perguntar, mas para que serve essa informação? Por exemplo, o agricultor que está com com a área dele nessa lista, com a área embargada, ele não vai poder ter acesso a crédito rural, não vai poder fazer licença ambiental, porque são os documentos que são exigidos para que a SEMA, por órgão ambiental, licencie a atividade, né? Então, a gente precisa saber aonde eu buscar essa informação para me compor lá, né, a lista, né, o checklist lá dos documentos para me pedir algum tipo de licença. E aqui nós temos também, né, um site, né, também eletronicamente, chamado de SISCAR, que é o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. Nós temos também o sistema estadual, né? Na verdade, o sistema estadual, ele migra para o sistema nacional. Eu posso pesquisar a minha informação ambiental no site a nível estado ou nível nacional, né? Então, eu trouxe aqui uma imagem, né, do site, né, do cadastro ambiental a nível estadual, né? Tem aqui o endereço, né? No caso, eu posso enviar o meu CA, eu fazer o meu CA enviar, né, para cadastro. Eu posso baixar o shape, né, o desenho desse CA. Eu posso baixar aquele formulário que eu acabei de mostrar para vocês, né, no slide anterior, sobre todas as informações que aquela propriedade tem, ela fica pública, tá? E outras informações, né, eu posso estar buscando de forma eletrônica aí nesse site, né? Ele é o gestor aí do cadastro ambiental rural. Ou seja, então, uma vez que eu cadastro o meu cadastro ambiental rural, ele fica público para todos terem o acesso. Já que a SEMA também, ao momento que ela vai licenciar uma atividade, principalmente na área rural, ela vai também pedir esse cadastro ambiental rural. Ou seja, isso também, se ela quiser recuperar a área, né, fazer o PRA, também é necessário ter, é obrigatório ter o CAR. Aí aqui é só para a gente ver o site, né? Eu fui vendo as abas, né? No caso, eu quero consultar, né? E aí eu tenho as modalidades que o CAR está ativo, no caso. Ou qual a modalidade que esse CAR está, qual a situação que ele está? Ele está ativo, pendente, cancelado ou suspenso, né? Quando eu baixar uma demonstrativo, lá vai estar dizendo, né? Se ele está pendente, se ele está ativo, né? Se ele está tudo certinho, já passou por todas as normas, ele já está todo tranquilo lá, tá? Aí eu posso consultar ele, nós temos aqui a aba da consulta, né? Eu posso consultar ele dados gerais, consulta geral, eu posso ver de várias formas o acesso a esse carro. Aqui eu tenho na próxima aba, explicando melhor. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho um desenho, essa parte verdinha aqui, onde tem essa delimitação, são as áreas cadastráveis já no Estado, né? A gente pode perceber que o Estado já avançou muito no cadastro ambiental rural, né? Ele já praticamente aí está, digamos, 60% da área cadastrável. E aqui eu posso jogar a informação aqui e buscar esse cadastro, buscar essa informação também nesse site aqui, que é o Cadastro Ambiental Rural. Digamos, eu posso buscar aqui pelo nome do imóvel, número do recibo, número do protocolo, né, que a gente viu naquele demonstrativo, o CPF do proprietário ou o CPF do quem cadastrou, né? Aí eu posso gerar vários mapas aqui também, clicando nessas abinhas aqui. Por exemplo, eu quero saber a área de remanescência de vegetação ou a área consolidada. Aí o mapa vai me mostrar. Isso vai ser importante, essa informação, quando eu for fazer o PRA, quando eu for fazer o PRADA, né? Para me recuperar essa área degradada, eu tenho que saber qual foi a área já consolidada, ou seja, qual foi a área que foi desmatada até 22 de julho de 2008, né? Essa área desmatada, na verdade, antes dessa data, ela é considerada consolidada, ou seja, não precisa recuperar, o agricultor não vai receber nenhuma multa. Mas se ele desmatou após 22 de julho de 2008, se eu não estou enganado, é 2008, ele tem que ser feita a recuperação, ele vai estar ilegal.
ok? Se ele desmatou, por exemplo, uma APP, desmatou lá uma reserva legal, ele vai ter que recuperar, ele vai ter que fazer o PRA, ok? Aqui está o desenho, né, da área, né? Por exemplo, essa área que está em verde aqui é a reserva legal da propriedade. Quem for confeccionar o CAR, ele já vai determinar lá essa área que é a vegetação que não foi mexida, né, que é a reserva legal, que é a área não digamos, não consolidada, e essa área que já está desmatada, então vai ser a área de uso, onde vai fazer o plantio e onde ele vai poder fazer aí o manejo dele, tá? Essa área que a gente determinar no CAR, ela não pode ser mexida, tá? Então, esse aqui é um demonstrativo de um CAR, né, que eu peguei, e aí eu vou ter várias informações, né? Eu vou ter a informação aí do cadastrante, que vai ser o técnico, né, que cadastrou, eu vou ter informações do imóvel, se ele é se ele tem título de posse, se ele tem escritura pública, né? Eu vou definir lá. Aí você vê o domínio, qual é a área dele, qual é a área de reserva legal, ele vai dar essas informações aqui, ó. Aqui vai ter o demonstrativo geral, aqui vai ter o gel seria o shape, né? Shape file, né? Que a gente viu lá no QGIS, que ele vai baixar esse desenho, né? Aí eu posso, digamos, fazer outras organizações aqui, né? Definir, por exemplo, aqui não está definido aqui, ó. Digamos que essa imagem aqui, digamos que fosse um rio, né? Eu posso ver aqui que a imagem, eu não defini aqui a área, a APP, ó. A mata ciliar aqui, ó, não está definida. Então, eu tenho que concluir esse CAR, porque eu desconsiderei essa informação. Então, ele está pendente, ele precisa dessa informação. E a área de servidão ambiental também. Então, a área da servidão ambiental. Vamos imaginar que essa propriedade tivesse quase que toda ela recoberta de vegetação. Eu posso vender essa minha área aqui, né, para um outro produtor que desmatou tudo. Ele precisa de reserva legal, então ele vai comprar a minha área aqui, que seria a servidão ambiental. Aí é todo um instrumental, que a gente vai falar melhor isso lá na aula, quando eu falar dos serviços ambientais, né, que seria isso, essa cota de reserva ambiental eu posso estar vendendo, eu posso estar utilizando ela em outra área, né, para ela compensar esse meu passivo ambiental, né. Isso daí foi uma abertura do Código Florestal, e aí são o chamado pagamento por serviços ambientais. Então, esse termo aí, pagamento de serviço ambiental, ele vem se organizando para que ele seja efetivamente instituído, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho nesse momento lá, quando eu falar do programa de serviços ambientais, pagamento, ok? Então, vamos dar sequência no outro slide. Aqui é um slide, né, que o K, ele vem aumentando o seu cadastro todo ano, né, tem tese de 866.295 quilômetros quadrados, até 2015, né? Considera até 2020, que é a nível Pará, é o programa, né, do Municípios Verdes, né, o governo, né, ele contratou uma empresa, né, justamente para gerenciar todo esse processo, né. Então, isso aqui é uma parte do relatório que eles entregam para o governo, né. Então, a gente vai mostrar de forma mais detalhada para vocês como a gente faz essa pesquisa, como é que a gente joga os dados lá, né? Porque é fundamental você ter essa informação, tá? Para fazer, digamos, a composição do checklist na hora que vocês forem fazer algum estudo, alguma licença ambiental, tá? Então, aqui é de forma dinâmica, né? Para vocês entenderem o processo. O outro programa que o governo do Estado vem implementando, inclusive nessa gestão agora, né? É o chamado território sustentável, tá? Porque lá no Cadastro Ambiental Rural, nesse programa, né, do Municípios Verde, a preocupação maior era organizar esse sistema, ou seja, como é que vai ser feito o Cadastro Ambiental Rural? Ele começou, inclusive, só com a tirada de um ponto, né, da propriedade, depois ele
foi feito o polígono e depois foi feito todo o processo, digamos, foi feita a divisão onde era a reserva legal, onde era a área de uso, onde era a APP, né? Então ele se consolidou, né? Ele veio se consolidando, né? E atualmente ele está consolidado essa informação, inclusive com essas ferramentas que eu apresentei aí, né? Do Ciscar, do K, né? De forma eletrônica, né? E também ele fortaleceu uma grande parte da Secretaria de Meio Ambiente, né, cobrando que os municípios contratassem, né, fizessem concurso, né, tivesse lá um profissional na área ambiental, um engenheiro ambiental, um técnico de meio ambiente, outro profissional, né, mas lá ele exigia que tivesse um engenheiro ambiental e outros profissionais que para compor o corpo técnico da secretaria, e também do computador, do veículos e outros materiais para fortalecer a secretaria, tá? Mas o agricultor ele ficava meio que perdido na história. Dizia, mas o que vai acontecer comigo? Né? E aí, inclusive, muitos agricultores não queriam aderir ao programa, porque ficavam com medo, porque a Receita, o governo federal vai ter todos os dados. Eu acabei de mostrar para vocês que vocês baixam lá, né, toda a informação do CAR, né? Ele está lá público, né? Qualquer cidadão pode estar baixando as informações e sabendo lá onde é a propriedade, a área, se está desmatado, o tamanho da reserva legal, todas as informações ambientais estão lá no CAS, principalmente aqueles CAS que já estão concluídos, né? Aqueles que estão pendentes, eles ainda precisam ainda de algum processo aí para concluir. E esse programa aí, o Território Sustentável, ele já veio com esse olhar maior. Por exemplo, a propriedade praticamente já tem o CAR. Então, falta fazer a regularização, ou seja, falta criar lá um programa para que essa área seja, digamos, reflorestada, digamos, ela está desmatada. Então, vamos criar um programa para fazer os plantios das espécies, vamos usar essa área para produção, vamos fazer o PRA, vamos fazer lá a recomposição dessa área desmatada. E o governo vai dar condições, vai usar a estrutura que ele tem, os órgãos, no caso, ele colocou 8 órgãos aqui ó, do Estado, para dar apoio a esses produtores, a esses empreendimentos que estão aí com alguma problemática de produção. Então, a Emater vai lá fazer o desenho produtivo, vai fazer crédito rural, vai ajudar a fazer lá, dar curso de capacitação para fazer mudas, no caso, tem um órgão do Estado, agora eu acabei esquecendo agora, que ele trabalha só nessa questão da floresta, de recuperação da floresta, fazendo mudas, né, para a comunidade, fazendo viveiros comunitários, né, para se recompor essas áreas, né. E aí, por exemplo, aquele agricultor que estava com passivo ambiental vai ser suspenso e ele vai ter acesso aos programas. Digamos que ele esteja lá na lista de desmatamento ilegal. O governo vai dar ajuda para que ele saia dessa lista, vai dar assistência, né, para que ele faça os programas, para eles leve, abra o processo, digamos assim, e leve todos os projetos, programas para ele sair da lista. E aí ele vai conseguir ter acesso ao crédito rural, ele vai conseguir, digamos assim, um GTA, se ele não tinha condições, a propriedade dele lá está ruim, vai ser recomposta. Tá? Então, o objetivo desse programa são objetivos que está aqui embaixo, nessa figura, né, objetivos sócios ambientais, ou seja, juntamente com os programas produtivos, com o intuito de sequestrar o carbono, né, ou seja, minimizar aí, a emissão de gases de efeito estufa, porque ele vai recuperar a área, vai usar processos sustentáveis, vai gerar emprego, vai gerar renda, né, para esse meio rural, né? Ele pode apoiar uma cooperativa, apoiar uma associação, né? Vai aumentar a produtividade, né? Vai minimizar áreas desmatadas, porque a ideia é recuperar áreas degradadas, né? Então, é todo um ciclo, né, para se tá levando melhorias aí principalmente para o agricultor. Aí alguém deve perguntar, mas onde eu entro nisso? O gestor ambiental ele vai orientar esse público, né, a buscar essas políticas, e vai ser, por exemplo, o assistente dele. Mas olha, você vai ter que fazer seu cadastro lá na SEMA para poder ter direito, né, a esse programa. Não é todos que vão ter direito. Inclusive, o governo federal, ou desculpa, o governo estadual, né, ele vem com esse projeto piloto, foi criado ano passado, né? Então ainda está ainda fazendo as experiências, e ele começou, né, a cadastrar os beneficiários através aqui de um edital, onde ele contempla aí
674 empreendimentos, né, para, digamos, para em matéria de assistência, para deparar, para a SEMA, para estar acompanhando esse agricultor. Então, para ele fazer parte, né, primeiramente ele vai ter que fazer parte desses municípios aqui, né, o São Félix do Xingu, Tucumã, Orilândia do Norte e Água Azul do Norte, né, que fazem parte aqui de uma área que ele denominou aqui no Pará. Então, ele está fazendo o cadastro dessas famílias para fazer parte do programa, para todos esses órgãos, 8 órgãos, né, que eu falei, né, a comando da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, vai dar assistência para esse agricultor desse programa, justamente para ele aumentar a produção, para ele regularizar a propriedade dele, enfim, todas as políticas que o governo está se comprometendo para levar para esse agricultor, ok? Então, a gente tem que orientar ele a procurar esse site, né? Abaixo dessa página aqui está lá o formulário, né, que o agricultor tem que lançar as informações dele, né, para que a SEMA, junto com um grupo de estudo que tem, né, que foi criado, para eles fazerem o mapeamento, fazer a análise do acesso a esse programa, ok? Então, eu mesmo estou muito feliz com esse programa, eu acho que tem tudo para dar certo, porque já foi criado vários instrumentos de cobrança, fiscalização, eu acho que é um momento interessante de o agricultor, do proprietário, empreendimento rural, ter acesso a essas informações, né, para poder gerar renda, gerar riquezas aí para o Estado. A sequência já está terminando, tá? Infelizmente ficou longo, né, porque são temas interessantes para nós, como gestores ambientais, né, profissionais, termos essas informações para que a gente possa, né, atuar como consultor liberal, ou até mesmo como uma questão social, né, de ajudar aí as pessoas, né, a comunidade, a estar levando essa informação. Aqui tem um quadro, gente, que eu tirei, que eu fiz um print, né, vocês percebem que eu estou tirando os prints, né, dos sites, né, que essas informações estão públicas. Eu tirei aqui da SEMA também, né, que ela é o órgão gestor do Estado, né. Eu não peguei, digamos, informações do município, né, porque aqui na nossa região nós somos compostos por vários municípios, né, cada um do município acaba tendo uma dinâmica assim, um pouco diferente, mas acaba incorporando, digamos, as mesmas ideias, né, porque eles têm que seguir ali uma norma a nível do Estado, né. Então, o Estado é o guia, né, para que as prefeituras sigam, né, os seus ritos a nível municipal, né. Não dá para cada prefeitura seguir de qualquer jeito. Ela tem as suas peculiaridades, mas, no entanto, ela acaba consultando, digamos assim, o governo do Estado para ele dar esse guia aí para cada município, né, fazer essa gestão plena, né, que a gente fala de gestão plena aí, gestão ambiental. Então, aqui, gente, se vocês consultarem, nós temos várias abas aqui com várias informações, né, que vai nos ajudar aí a orientar, né, o nosso público, o beneficiário, né, da informação que a gente precisa, né. Por exemplo, aqui nós temos aqui, ó, o checklist do CAR. Quais os documentos que eu preciso ter, né, para mim poder fazer o CAR, né? Claro que a gente precisa ter um conhecimento aí para a gente fazer o registro lá na internet, né? Tem que ter um módulo, a gente baixa, se cadastra. Aí, no caso, você já sabe fazer o shape lá do QGIS, né? Faz o desenho lá da propriedade e lá carrega lá por esse módulo, aí a gente envia lá para a SEMA, né? Mas a gente precisa de ter alguns documentos, né? Porque, de repente, o agricultor ele vai procurar um profissional liberal. Vocês, né, a gente, da área ambiental, a gente pode fazer, só que a gente tem que ter uma lista de documentos. Porque, caso seja cobrado, a gente tem lá o documento da propriedade, não pode fazer sem ter um documento, tem que ter lá um título de venda, uma escritura pública, tem que ver se essa propriedade é dentro de assentamento, se for, não pode, né, que tem todo uma divisão, então a gente tem que saber lá os documentos, aí tem as normas, né, a gente pode pegar aqui nessa aba. Aí, se eu quero pegar, por exemplo, a minha agenda azul, que nós temos checklist azul, agenda marrom, né, agenda azul, né, agenda verde, né, são lista de documentos dizendo como a gente vai fazer uma licença, por exemplo. Se eu pego a minha agenda azul, então eu quero fazer a minha outorga de água. Então, lá na agenda azul vai estar dizendo lá fazer uma licença para um poço, para me lançar um efluente lá no corpo receptor, então ele vai dar aí essas informações, né? A gente sabe que a outorga de água ela só pode ser feita pelo Estado, né? Ela não pode ser feita
a nível município. Então, aqui vai estar orientando. E outras informações aqui, né? São várias abas aqui, né? Convido vocês a pesquisarem, né? Está aqui o site, endereçozinho, dá uma olhadinha, mas eu vou falar um pouquinho mais de algumas coisas lá dos instrumentos ambientais, tá? Eu vou voltar e algumas abas dessa aqui a gente vai falar um pouquinho, tá bom? Aqui eu acho que está concluindo. Aqui, gente, eu trouxe essa imagem só para vocês se organizarem e se situarem aí quando eu falar nas regiões de integração do Estado, né? Então, nós temos, se eu não me engano, 12 regiões. Cada cor dessa aqui é uma região. Aí nós temos aqui a região do Tocantins, né? Que é esse azulzinho aqui, ó. E aí está listando aqui os municípios que fazem parte, digamos, da região do Tocantins. Porque os programas do governo do Estado, o PP, esses projetos, ele está basicamente fazendo em cima dessas regiões, né? Então, essa é uma divisão, digamos assim, de políticas de... Porque nós temos a nossa divisão administrativa, né, do Estado, mas, atualmente, o governo, ele tá, digamos, usando essa divisão aqui para ele implementar essas políticas, né? Já fizeram estudo, né? Fizeram o IDH, fizeram o PIB, né, de cada região, né? E chegaram a alguns consensos aí dentro desse estudo, né? Então, é só para a gente nos organizar, ok? Aí, gente, eu convido vocês a assistir alguns vídeos, tá? Como eu falei, né? Esse material, ele precisa de um complemento, já que eu falo rápido aqui, rapidamente os conceitos, as ideias, né? E a gente vai assistir alguns vídeos para melhorar esse entendimento. Aí nós temos aqui um vídeo, né, do Território Sustentável. Esse caso aqui é um projeto do Amazon, não é o mesmo programa do governo do estado, mas ele se apropriou de algumas informações aqui. O desenho, digamos, deles é parecido com esse programa que eu trouxe esse pequeno vídeo aqui para vocês assistirem, que vai dar uma noção aí da importância aí de se desenvolver e de se trabalhar as cadeias produtivas de algumas regiões, né? Aí nós temos aqui um pequeno vídeo curto, né, de 1 minuto, no máximo 2 minutos, né, falando um pouquinho o que é esse cadastro ambiental rural, tá? Aqui, o que é o PRA, né, mais ou menos. Aí lembrando, tá, gente, que ele está dizendo aqui que o prazo era, se eu não me engano, 2018, né? Só que o governo sempre vem prorrogando aí essa questão aí do cadastro ambiental rural, né? Porque foi feito em 2018, aí era um período que ia ser expirado aí o cadastro gratuito do CAR, do PRA e outros, né? Só que o governo acabou prorrogando, porque planejar essas políticas públicas, né, do CAR, do PRA, elas se tornaram muito complicadas, né? Houve-se muito estudo, né? Hoje que já vem se consolidando as ideias. Aí nós temos aí o que digamos, a licença ambiental rural, é um instrumento basicamente que não funciona muito, porque essa licença ambiental rural, na verdade, ela é uma licença ambiental, né? O que seria isso? Por exemplo, quero colocar lá uma criação de boi, de bovino, então eu teria que ter a licença ambiental rural, que na verdade seria a licença ambiental. E aí a gente agradece mais uma vez, né, a paciência de vocês. Espero que com essa rapidez, né, do conhecimento aqui, vocês consigam absorver. A gente está aí disponível para ajudar vocês a tirar dúvida. Participem da conferência, perguntem, né? Nós podemos, por exemplo, baixar lá um cadastro ambiental rural, baixar lá uma área que está embargada, baixar outros instrumentos, por exemplo, a DAP do agricultor, né? Eu posso baixar uma lá para vocês, porque são todos materiais, documentos que ele vai junto no checklist para fazer uma licença ambiental, seja na área rural, na área urbana. Então, são documentos necessários para que o órgão ambiental autorize, né, digamos, a licença do empreendimento, seja licença prévia, seja licença de instalação, operação, ou outro instrumental, né, que a gente vai falar, quando a gente falar dos instrumentos da gestão ambiental, eu vou falar outros tipos de documento, outros tipos de estudo, né, que a gente pode estar fazendo como consultor, ou ser contratado para fazer algum tipo de estudo, né, então, são informações bem úteis, né, para a gente, né, que pretende aí ser gestor ambiental, né. É claro que, como a gente vem falando, a gestão ambiental, ela precisa, né, de outras informações
para que a gente entenda essa dinâmica, né? São conhecimentos que vocês tiveram, né, já em outras disciplinas, que agora a gente precisa ter essa ferramenta em mão, tá? Então, eu te agradeço, obrigado aí pela participação, e aí a gente se encontra aí na próxima videoaula. Um grande abraço.